E aí, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos hoje para mais uma live, falando hoje um pouquinho sobre o farmacêutico hospitalar. Até agora a gente não tinha falado, né? Sobre o farmacêutico que atua diretamente nessa área. Então, hoje eu vou trazer uma convidada para falar sobre essa área de atuação do farmacêutico, que eu tenho certeza que vai trazer coisas muito, informações muito importantes para vocês. Falando um pouquinho antes, vamos esperar aí a nossa convidada chegar. O que eu acho importante a gente estar conversando sobre o farmacêutico hospitalar. Eu me recordo que logo que eu me formei, há 13 anos atrás, muitos profissionais almejavam entrar na área hospitalar. E realmente era muito difícil conseguir entrar. Porque naquela época era uma área que não precisava de muitos profissionais. Né? Não era obrigatório você ter profissional farmacêutico dentro, né, da farmácia hospitalar 24 horas. Então, muitos hospitais tinham um único farmacêutico, que geralmente fazia horário administrativo, e estava tudo certo. Né? Tenho muitos colegas, muitos conhecidos, que foram atrás de fazer pós-graduação na área de farmácia hospitalar com o intuito de conseguir entrar nesta área. E muitos se frustraram. Porém, essa realidade mudou, né? 3, 4 anos, não me recordo exatamente, né, para dizer, quando entrou a lei que exigia o profissional farmacêutico dentro do hospital 24 horas. Isso ajudou muito a nossa classe, né? Nessa época, muitos profissionais farmacêuticos foram contratados. Isso foi sem dúvida nenhuma, um ganho muito grande. E com a vinda da pandemia, esse profissional foi ainda mais solicitado. Não somente o farmacêutico hospitalar, mas como o farmacêutico clínico. E atualmente parece um pouco clichê. Nós vemos principalmente no LinkedIn muitos profissionais citando serem farmacêuticos clínicos. E eu sempre me questiono, será que esse farmacêutico que se diz farmacêutico clínico, ele é realmente um farmacêutico clínico? Será que ele sabe o que é ser um farmacêutico clínico? Porque muitos profissionais que já trabalharam em outras áreas antes de atuar dentro da farmácia hospitalar, com certeza vão concordar com isso. É uma realidade muito diferente. É muito diferente da drogaria, é muito diferente da manipulação, é um mundo diferente. Não somente em relação a medicamentos, mas também em relação a materiais. O conjunto equipe multi é muito forte, é muito grande dentro do ambiente hospitalar. Então, eu me pergunto se esses profissionais que foram contratados há 3, 4 anos atrás, ou até mesmo agora na pandemia, foram muitos profissionais que entraram com experiência, sem experiência nenhuma, com pós-graduação, sem pós-graduação, seja na área ou não, entraram. E aí? Você estava preparado? Você está conseguindo ser realmente um farmacêutico hospitalar? Ou mesmo esse farmacêutico clínico que o mundo, né, dentro hoje do ambiente hospitalar pede, necessita? Então, essa é um questionamento que eu sempre levanto quando eu vejo bastante o LinkedIn. Todo mundo é farmacêutico clínico. E me vem esse questionamento interno. Será que esse farmacêutico clínico, ele é mesmo clínico? Ele sabe o que é ser um farmacêutico clínico? E principalmente, que é o nosso tema de hoje,
ele sabe ser esse farmacêutico hospitalar, esse farmacêutico clínico referência. Aquele que ali dentro do hospital, quando você tem algum problema, quando o médico precisa de um farmacêutico, ele é o indicado. Olha, procura o farmacêutico tal que ele vai conseguir te ajudar. Será que o médico pede por você? Ah, eu quero o farmacêutico X para ele vir me ajudar aqui, me dar umas dicas, o que tem, o que a gente pode substituir, etc e tal. Então, esse é o nosso convite de hoje. Essa é a live que nós vamos estar trazendo para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo de hoje. Aproveite, compartilhe com seus amigos, seja de profissão na área hospitalar ou não, porque eu tenho certeza que vocês vão levar hoje muita coisa bacana, tá bom? Então, deixa eu chamar aqui a nossa convidada de hoje. Não, eu vou ficar até amanhã falando, que eu falo muito, né? Oi, Pri, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? E aí, tudo jóia por aí? Problemas de TI, como sempre, mas já resolvidos. Faz parte. A minha última live, a conexão também no meio do caminho, qualquer ameaça de chuva parece que as conexões não gostam, né? Então, faz parte. Bom, Ná, então primeiro eu queria agradecer por você ter aceito esse convite. Das lives que o nosso canal já fez, é a primeira vez que vem um profissional da área hospitalar para falar um pouco sobre o que é ser um farmacêutico hospitalar, um farmacêutico clínico e como ser esse farmacêutico de referência ali dentro do ambiente hospitalar. Acho que você foi uma excelente escolhida, porque nasceu dentro de hospital e a mãe já deixou ali na farmácia, né? Falou, ó, fica aí na farmácia já, né? Vai ficando aí, nasceu e ficou dentro da farmácia hospitalar, né? Então você tem aí muita bagagem nas costas, né? Para estar passando muita coisa boa hoje. Então, antes de você começar a esmiuçar o nosso tema de hoje, eu queria que você se apresentasse para o pessoal quem é a Nayane, como que a Nayane começou a trajetória, antes, né, depois de farmacêutica, e onde a Nayane está hoje, e aí a gente vai conversando sobre como ser esse profissional, né? A Nayane passar as dicas de como ela se tornou essa farmacêutica referência. A live é sua. Obrigada, Pri. Antes de começar, eu quero primeiro agradecer pelo seu convite, parabenizar pela profissional que você é, pela iniciativa, né, por esse trabalho incrível que tem sido feito como farmacêutica, como educadora. Né? Essas iniciativas de lives ajudam muito no direcionamento dos nossos colegas, né, dos alunos, dos futuros profissionais. Então, eu quero agradecer muito por contribuir. Eu sou a Nayane, me chamam de Nay. Eu cursei farmácia lá na Unip Vergueiro, em São Paulo, na capital. Comecei o meu trabalho na área hospitalar, num hospital de grande porte lá da cidade, e eu comecei como transcritora de prescrições médicas, como auxiliar de farmácia clínica. Depois disso, eu fui trabalhar em centro cirúrgico, trabalhei um bom período como auxiliar de farmácia dentro do centro cirúrgico, me trouxe algum conhecimento de processo, né? Depois de formada, meu primeiro trabalho foi dentro de uma drogaria, fazendo dispensação, né, farmacêutica de farmácia mesmo, lá em São Paulo ainda. E aí depois eu vim aqui para o interior, e aí retornei para a área hospitalar, que é a área que é a minha paixão, a farmácia hospitalar, clínica, é o que sempre mexeu comigo. E aí eu tive muita sorte na minha atuação, né? Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito participativa, e essa inquietação me abriu muitas portas. Eu sempre fui de resolver, sempre fui a enxerida do negócio.
E aí eu fiz pós-graduação, fiz pós-graduação em farmácia clínica e acompanhamento farmacoterapêutico. Depois eu fiz uma especialização em gerontologia e cuidado ao idoso. E fiz essa especialização porque eu senti muita falta de um olhar mais atento para esse público, né? E eu sou uma incomodada. Então, e ao mesmo tempo uma apaixonada pelo estudo da dor e por tecnologias e soluções em saúde. E aí cá estou eu. Então, a proposta hoje é falar um pouco sobre as habilidades necessárias para ser um farmacêutico 7 estrelas, né? O que o farmacêutico precisa desenvolver para ser um profissional de excelência. E eu também gosto muito de história, além de tudo. E aí, sendo assim, de onde surgiu essa história do farmacêutico 7 estrelas, né? Surgiu lá em 97 com a OMS. Eles fizeram um documento que tinha o título de O Papel do Farmacêutico no Sistema de Saúde. E lá em 2000, percebeu-se que essa combinação, né, de conhecimentos e habilidades, atitudes do farmacêutico, já discutidos naquele primeiro documento, deu essa denominação de farmacêutico 7 estrelas. E aí, lá em 2006, a OMS, junto com a FIP, que é a Federação Internacional Farmacêutica, eles organizaram um manual de prática farmacêutica com foco no atendimento ao paciente. E esse manual ele foi criado com o intuito de atender às mudanças da nossa profissão e orientar os profissionais farmacêuticos, estudantes e os professores do mundo todo. A FIP, ela realiza congressos anuais e aí ela junta farmacêutico do mundo inteiro para discutir, né, os aspectos da nossa profissão, porque muda o tempo inteiro, né? Sim. E aí a última reunião foi lá em 2019 em Abu Dhabi e está com uma reunião prevista para agora, em 2022, na Espanha. Então vamos ver o que vai sair disso. Pode ser que mude, essas 7 estrelas vão para mais aí, vamos ver. É a profissão em constante evolução. Sim. Porque acompanhando a nossa profissão, a gente percebe que o farmacêutico ele era conhecido como profissional do medicamento, né? Mas hoje, principalmente com o reconhecimento da farmácia clínica dentro dos hospitais, né, das farmácias comunitárias, o farmacêutico ele saiu do almoxarifado, né, e foi para ser o profissional mais próximo, né, do nosso paciente. Eu falo que ele saiu do administrativo, né, Ná? Porque há uns anos atrás ele era um farmacêutico de horário administrativo e que só faziam coisas administrativas, né? Ele não era do paciente. Exatamente. E aí a farmácia clínica trouxe isso, trouxe essa proximidade, né, do farmacêutico com o paciente e também com a equipe multi. Né? Se a gente for ver bem, o farmacêutico é o membro mais novo da equipe multi. Sim. E aí, para a gente conquistar o espaço, vai demorar, vai estar levando um tempo também, né? E eu queria linkar essa atuação do farmacêutico 7 estrelas com essas habilidades que a OMS preconiza, queria linkar com o contexto da pandemia, porque é uma coisa muito recente e é onde o farmacêutico tem se destacado muito nos últimos meses, né? Então, nesse contexto da Covid, será que, com tudo que aconteceu, foi possível continuar fazendo um bom trabalho, né? Tendo essas habilidades que são preconizadas? Né? Na pandemia, mais do que nunca, foi necessária a presença de uma equipe multiprofissional, né? Mas, melhor ainda, uma equipe transdisciplinar, né? E essa equipe inclui um farmacêutico clínico, que tem atividades articuladas, né? Colaborativas, que precisa compreender as necessidades do paciente e na pandemia principalmente, né? Uma vez que era uma doença era uma doença nova, a gente não conhecia nada e aí a gente teve que ir lá aprender, né? E o farmacêutico atua em diversas atividades, né? De gestão, de liderança, de educação, né? Então, assim, afinal de contas, quais são essas habilidades que a OMS pede que o farmacêutico tenha para que seja um farmacêutico de excelência, né? Então, primeiro, o farmacêutico precisa ser um prestador de serviços em uma equipe, né? De serviços farmacêuticos em uma equipe. Em segundo, ele precisa ser capaz de tomar decisões. O terceiro, o farmacêutico precisa ser um comunicador. Quarto, ele precisa ser um líder.
Quinto, ele precisa ser um gerente. O sexto, precisa ser atualizado permanentemente, ser um pesquisador. E o sétimo, ele precisa ser um educador. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada tópico desse para a gente ver o que a gente precisa desenvolver ainda, né? O que está em desenvolvimento, o que precisa desenvolver. Então, no primeiro tópico, sendo um prestador de serviços farmacêuticos dentro de uma equipe, né? A gente sabe que uma equipe de saúde ela é responsável pela assistência ao paciente, né? E nesse contexto, o farmacêutico ele tem muito valor, né? Porque ele precisa agregar os conhecimentos dele e prestar um serviço farmacêutico de qualidade. Não só na pandemia, né? O farmacêutico dentro dessa equipe de saúde, ele é o principal responsável por fazer conciliação medicamentosa, que é muito importante. Muito. No contexto da Covid, foi mais importante ainda, porque a gente recebia pacientes sedados, né? Pacientes que muitas vezes estavam sem os familiares ali, porque as visitas foram restritas. Exato. Então, e aí, além de fazer a conciliação, a gente precisa ser um bom comunicador, porque a gente precisa se fazer entender para conseguir aquela lista de medicamentos. Né? E como que foi isso, Ná? Não ter esse familiar, né, que passasse ali os medicamentos. Como que foi feita essa conciliação? Não foi fácil. Já não é uma tarefa muito fácil, porque a gente precisa ter uma comunicação muito simples, né? Falar de uma maneira simples para que as pessoas entendam. Nome de medicamento é uma coisa que é muito difícil. E aí você fazer isso virtualmente, né? A gente fazia por WhatsApp, porque o paciente não podia falar, o familiar não estava ali, né? Não podia ir, né? Como a gente faz normalmente na beira do leito. Então, assim, a gente precisou exercer as nossas habilidades de comunicação. Foi mais difícil, foi mais lento, mas, assim, deu certo, né? Além de fazer a conciliação e ser esse comunicador, o farmacêutico ele faz a análise técnica da prescrição. E a gente teve a gente precisou intensificar ainda mais e tomar mais cuidado com essa prescrição, porque começaram a se usar muitos medicamentos com vias de administração alternativas, né? A gente começou a usar um monte de neuroléptico por sonda para fazer desmame de sedação, quetiapina, lorazepam, risperidona. E aí a gente precisou ajustar o protocolo, né? Precisou fazer uma adaptação desses documentos que a gente tinha. A farmacovigilância também se intensificou nesse período, né? Porque a gente teve que fazer muita notificação de reação adversa a medicamento. O quanto a gente teve de plaquetopenia induzida por enoxaparina não está escrito, né? Hipertensão por uso de rocurônio, precipitação de fentanil que a gente teve de uma determinada marca, e aí a gente foi pego de surpresa ali, de sopetão, né? Tendo que fazer, acompanhar isso e tomar uma decisão muito rápida do que seria feito, né? No segundo tópico, que é a capacidade de tomar decisão, é mais ou menos isso, né? Da farmacovigilância que a gente viu com fentanil. Identificou que estava precipitando. O que o farmacêutico fez? O que a gente vai fazer? Né? Então, a capacidade de definir prioridades, de pensar em efetividade, em custo, em recurso, porque o fentanil estava precipitando. Era um item em escassez. A gente joga fora, o que a gente faz? Ainda tinha essa dificuldade, né, Ná? Porque não tinha, poucos laboratórios tinham, e aí, se esse não deu certo, o que você faz agora, né? Pois é, porque desperdiçar a gente não podia fazer, porque hoje a gente faz o quê? Se é um material que a gente tem, um medicamento que a gente recolhe o lote, Sim. né? E aí, vida que segue. A gente não tinha como recolher um lote, não tinha esse tempo. Então, aí a capacidade de tomar decisão, conhecimento técnico, né? Na terceira habilidade, o farmacêutico tem que ser um comunicador, porque ele é um profissional que está entre o prescritor e o paciente. Né? E a gente entende que essa é uma posição muito privilegiada dentro da equipe. Com certeza. Principalmente para fazer uma resolução rápida de problemas relacionados a medicamentos. Né? Ter uma comunicação efetiva, comunicação verbal, comunicação não verbal, né? A comunicação escrita também é muito importante. Porque a gente precisa passar informes por aí, a gente precisa, volta e meia, a gente precisa evoluir em prontuário, então a gente precisa ter uma comunicação muito boa, né? Mas eu vejo também como importante uma outra habilidade, que é a de escutar, que ela é muito importante na comunicação. Né?
Lembrando que a comunicação, ela não é aquilo que eu falo, e aí eu sou responsável pelo que eu falo e você é responsável pelo que você escuta, não é isso. Comunicação efetiva é eu falar e me fazer entender. Eu preciso ter certeza que você está entendendo o que eu estou falando, né? Então, nessa comunicação, a gente precisou, no contexto da pandemia, exigiu muito do profissional farmacêutico, porque era problema relativo a medicamento, a material, que é também a nossa área, então eles perguntavam para a gente, né? O acompanhamento de gerenciamento de protocolos, o acompanhamento de profilaxias, né? A gente teve muita prescrição de anticoagulante, então a gente precisava acompanhar o protocolo de TEG, o farmacêutico virou um gestor de protocolos, né? Então o farmacêutico, ele é um gerente, né? Profilaxia de úlcera gástrica, meu Deus, vai deixar um paciente desse sem profilaxia? Né? O corticoide, que começou a usar aí a torto e a direito, a gente precisava controlar o tempo de uso e fazer desmame, não podia esquecer do desmame, né? Antimicrobianos que foram usados aí, inclusive em kit COVID. Né? As disfunções renais e hepáticas. Então, assim, foi uma quantidade de coisas para gente, para o farmacêutico se tentar, e tudo isso é a nossa atribuição, né? Não tem como falar que você não sabe, que você não viu, e sair ali pelo cantinho. É a nossa atribuição. Então, a gente teve que ser educador, teve que ser pesquisador, conhecer a doença, assim, tudo que saía a gente tinha que se atualizar, né? A quarta habilidade que a OMS pede para a gente é a capacidade de ser líder, né? De liderança. Porque as equipes de saúde muitas vezes são escassas e o farmacêutico tem competências suficientes para assumir a liderança e a responsabilidade de uma equipe, né? Até pelo bem-estar. Uhum. E ser um líder claramente é diferente de ser um chefe. Né? Líder é aquele que é um espelho para a equipe. Nem sempre um chefe é um líder. E nem sempre um líder é um chefe. Com certeza. Então, né? A quinta habilidade é a capacidade de ser gerente, de gerenciar coisas. E aí aqui a gente tem um monte de coisas para falar do farmacêutico, né? Gerenciar recursos humanos, né? Quem que gerencia o farmacêutico? Eu digo que ele é responsável pelo dinheiro que tem dentro de um hospital. Porque uma farmácia hospitalar tem sim a capacidade de falir um hospital. Com certeza. E a gente não pode esquecer que um hospital precisa, né, para girar, para pagar o nosso salário, né, para prestar uma boa assistência. Então a gente precisa saber gerir ali o que está no nosso estoque, né? Saber gerenciar tempo também é muito importante para o farmacêutico, porque a gente faz ali um monte de coisas, né? E aí temos sempre Deixa eu fazer só um parênteses. Eu falo que parte da guerra, né, da farmácia com a enfermagem é justamente nesse quesito, né? Uma habilidade, uma função que o farmacêutico tem de redução de custo, né? Não é à toa que nós temos aí as comissões de padronização, né? Para ver eficácia, custo. E muitas vezes a enfermagem ela não entende isso. Quando nós questionamos a quantidade que está usando, mas por que né, precisa de outro? Se já foi liberado ontem, ainda está no prazo. E muitas vezes a gente ouve assim, e até parece que sai do seu bolso, né? Sai do nosso. Né? Sai do nosso, porque se a gente desperdiçar o recurso do local onde a gente trabalha, seja um hospital, onde quer que seja, né? Até quando vai durar? Exato. E a gente tem que pensar também numa questão ambiental. Eu estou desperdiçando um produto ali. Isso é renovável? Eu consigo produzir isso até quando? Faltou. Sim. Com certeza. Claramente faltou. Faltou. Né? Então, o farmacêutico precisa ter essas habilidades, né? E aí, ainda nesse contexto, e se a gente não tivesse monitorado bomba de infusão contínua de sedação? Como seria? O fentanil ia ser para sempre? O midazolam ia ser para sempre? Né? Não tinha. Não tinha em lugar nenhum. Né? Então, mais do que nunca, agora com a Covid, eu acho que todo mundo começou a entender um pouco mais sobre isso, né? Sim, com certeza. Sabendo usar não vai faltar, como era aquele slogan.
É, né? verdade. E mais do que nunca o farmacêutico precisou ficar mais próximo dos estoques de medicamentos, de materiais e se bobear dos equipamentos também, né? Dos equipamentos que foram utilizados ali, que são utilizados. Eu já corri atrás de monitor em centro cirúrgico, que o monitor pifou e aí precisou correr para buscar. E até mesmo, né, como nós temos em muitos hospitais um farmacêutico à frente da gestão de suprimentos, né, que realiza a compra, muitas vezes ele precisa conhecer os equipamentos, as marcas, para saber exatamente qual material que ele pode estar comprando que se adapta àquele aparelho, né? Quantas vezes uma simples seringa de bico catéter não encaixa, né? Tem que ser a marca X. Então, ele precisa também conhecer não só medicamento, né? O farmacêutico ele precisa conhecer material e muitas vezes o equipamento também, né? Exatamente, você compra um equipo que não acopla ali na bomba, você compra uma seringa que não vai dar certo. O farmacêutico tem que ter esse conhecimento. Então, assim, a gente é multi dentro de uma equipe multi. A nossa profissão é multi. É multi. Né? Então, quem que na pandemia também não precisou fazer uma lista de materiais e medicamentos essenciais? Que a gente precisava ficar monitorando mais de perto para não faltar. Né? Então, a gente precisou definir uma lista de medicamentos, de alternativas terapêuticas, né? A farmácia clínica precisou fazer isso, porque os itens ficaram escassos, e a gente precisou controlar mais, né? Controlar o que era usado, o que era dispensado, para tentar evitar o máximo possível o desabastecimento. E aí, para cada medicamento desse selecionado, né, nessa lista, a gente calculava uma dose na farmácia clínica, né? Aí saindo um pouco ali do almoxarifado, um pouco dos suprimentos e indo ali direto para a clínica. A gente calculava a dose média diária para aquele paciente e aí a gente calculava o quanto podia ser dispensado por dia. A que ponto chegamos? É isso por dia, né? O farmacêutico precisou fazer uma análise muito crítica, né? E falar isso para a equipe. Olha, é isso que pode, né? Então, ser um comunicador, a gente precisa ter jogo de cintura ali para poder negociar. Não, tá, nesse paciente ele é um caso à parte, então para esse eu abro uma exceção e aí a gente vai poder colocar um pouquinho a mais. Mas nesse aqui você vai desligar porque não está precisando mais desse medicamento. Então, a gente vai começar a fazer um desmame e reduzir. A gente precisa ter muito, muito jogo de cintura com uma equipe que não está acostumada com faltas, né? Além disso, o farmacêutico precisou perceber quais eram os medicamentos que eram padronizados, os que não eram, os substitutos precisar comprar. Mesmo não sendo padronizado, a gente precisou ter, né? Sim. Acompanhar se tinha uso regular, o valor desse medicamento, né? O valor unitário médio. E qual que é o valor atual de mercado? Porque tudo foi a um preço exorbitante. E a gente precisa ver isso também, né? Preço, custo, né? Acompanhar a quantidade de estoque e, além disso, ainda ver com o fornecedor qual era o tempo e a disponibilidade da entrega. Porque a gente ainda tem que se preocupar com isso. E qual foi o farmacêutico que não precisou criar kit? Ai, que loucura. E como monitorar esse kit? Como monitorar, fazer remanejamento de carrinho de parada, aumentar estoque, né? Fazer kit de procedimento, sair correndo lá 8 traqueostomias ao mesmo tempo e aí você não tinha o material disponível, teve que montar kit. Né? Além disso, o farmacêutico faz gestão de processos, né? Quem que não mudou rotina de dispensação? Né? Quem que não adaptou horário de dispensação, teve que modificar tudo. Gestão de recursos humanos nem se fala. Farmacêutico no RH, farmacêutico tendo que olhar a escala 3, 4 vezes por dia. Porque devido aos adaptamentos, né? A gente ficou sem colaborador, né? Tinha que ligar, olha, você pode vir fazer banco de horas, você pode vir aqui alterar os horários de trabalho. Então, a gente teve que fazer gestão de recursos humanos. Isso é do farmacêutico, né? Isso é gestão, é ser um gestor. Sim. E aí, indo para a sexta,
O farmacêutico precisa ser atualizado permanentemente, ser um pesquisador, né? Querer conhecer, assumir o compromisso com a aprendizagem, né? E com a aprendizagem constante ao longo da carreira. Como a Alessandra falando, misericórdia de kit. O farmacêutico precisa ter esse compromisso em aprender ao longo da carreira e, mais ainda, compartilhar seus conhecimentos e a experiência adquirida para contribuir com uma melhor assistência farmacêutica, né? Não adianta ter o conhecimento e não compartilhar isso. E também não adianta se formar e não fazer mais nada depois, né? A gente está num mundo em que tudo muda muito rápido e a nossa profissão, então, nem se fala, né? A gente precisa estar atualizado. É muito importante e faz muita diferença. No 7º, a gente tem o farmacêutico como um educador. E é isso que eu acabei de falar. Ele tem a responsabilidade de fornecer educação e treinamento para as futuras gerações, para os profissionais, para o público em geral. O farmacêutico tem essa responsabilidade de ensinar, né? Capacitar a sua equipe, inclusive as equipes médicas. Na pandemia, a gente fez muito isso, né? Ensinar as equipes médicas quanto às boas práticas de prescrição, né? Teve que aprender e replicar. O que a gente não sabia, a gente foi aprender, né? E ensinar. Olha, esse medicamento aqui a gente não usa há muito tempo, mas é assim que usa. A gente vai usar assim, né? Compatibilidade de medicamentos. Gente, quanto a gente precisa fazer? Muita compatibilidade. A gente já faz isso, já é da nossa rotina. Sim. Mas a gente intensificou mais ainda e foi aprender coisas que a gente não sabia. Né? A própria precipitação do fentanil, que foi uma surpresa. A gente teve que aprender, entender o que estava acontecendo e replicar. Porque, além disso tudo, a gente precisa se explicar. Olha, né, o medicamento está precipitando por isso, isso e isso, e aí agora a gente vai fazer assim. Né? E quem não recebeu medicamento importado, hein, Priscila? Da China, de todos os países possíveis. E quem fala chinês, meu Deus, aqui não é como assim. Você conseguia ler, Como que a gente lê? Como que a gente passa isso para a equipe e entrega lá as ampolinhas com aquele monte de coisinha que a gente não sabe o que é e entrega isso numa equipe assistencial que pode pegar uma intercorrência e usar esse medicamento? Né? Então foi o farmacêutico ser o médico de usar, né? Porque isso, apesar de saber do momento da escassez, muitos médicos, né, nossa, não quero usar isso de jeito nenhum, né? Então é complicado. Olha lá, Amanda falando da bullying chinês. Gente, bullying chinês. O que a gente faz? Foi lá o farmacêutico, você jogou de cintura, traduziu o chinês. Olha, é isso aqui. A gente tem que se virar, né? O farmacêutico, ele é um profissional que está muito presente. Para a gente ser aquele profissional que você estava falando no início. Quem é o farmacêutico de referência daqui? Esse farmacêutico, eu quero falar com aquele ali. A gente tem que estar atento a tudo isso, né? Então, ser um prestador de serviços farmacêuticos, ser capaz, sim, de tomar decisões rápidas, né? E decisões assertivas. Ser um comunicador é muito importante. É muito importante. Você não precisa... E ser um comunicador não é falar pelos cotovelos, não. É fazer comunicação assertiva. Né? É falar menos é mais. Né? Ser um líder. Gente, um farmacêutico sem papel de liderança, desculpa. Né? Então, a gente precisa desenvolver. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Gestor nem se fala, precisa ser gerente, precisa. Né? Atualização permanente nem se fala. E um educador, então, né? Mas mas essas 7 habilidades para ser um farmacêutico 7 estrelas são habilidades que podem mudar, o que eu falei. De repente, a gente tem uma outra reunião e muda, né? Para ser um farmacêutico de excelência, basta só essas 7 habilidades? É muita coisa, engloba muita coisa. Mas basta? Eu acho que não. Eu acho que tem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, não só no profissional farmacêutico, eu acho que no geral. Né? A gente precisa ter outras habilidades desenvolvidas. Empatia, né? Transparência, né? Você ter uma lisura ali dos processos, ser transparente no que está acontecendo. A capacidade de inovar, eu acho muito importante. Desenvolver soft skills, né? É um assunto que já está aí há
há um tempo, mas que nem todo mundo conhece, então eu acho que desenvolver essas habilidades é muito importante, eu acho que ajuda muito. Ter equilíbrio emocional, eu sei que às vezes é difícil, né? No meio disso tudo, né? De você ser tantas coisas, é muito difícil, mas a gente precisa. Ter humildade para aprender, né? Ninguém sabe tudo. Quando você é contratado por uma empresa, ainda mais da área da saúde, espera que um profissional ele saiba o básico da sua profissão, né? Da sua carreira. E aí, não custa nada ser pontual, ser ético. Às vezes a gente é mais do mesmo. Eu acho que isso é o básico, mas a gente precisa explicar algumas vezes que isso é básico, né? Ser Uhum. ético, ser pontual, se empenhar, né? Ter atitude, vontade de aprender, foco, fazer mais do que se espera. Não é sair um pouco da casinha, fazer mais, né? Eu não estou fazendo, eu falo muito sobre isso, né? Eu não estou fazendo, a empresa não está me pagando para fazer isso. Não tô, eu estou fazendo por mim também, eu aprendo. Exato. Cada vez que eu saio de dentro da casinha, né, dessa caixa, a Uhum. gente, a gente aprende também, é pra gente, é pra nossa vida, né? Eu acho que isso é o mínimo, não é um diferencial, né? E aí são aquelas perguntas básicas, de qualquer processo. Quem, o que, por que e quando? Quem é você? Né? O que você quer? Qual é o seu propósito? Né? Então, eu acho que a gente precisa ir além. E eu não sei, você também, né, que participa de processos seletivos, né? É uma coisa que a gente discute muito, como parte, né, de equipe técnica, né, que nós participamos do CRF, a gente consegue visualizar um pouco mais isso, né? Infelizmente, eu achei que era uma coisa que estava lá atrás, né? Desde quando eu me formei, mas infelizmente eu continuo vendo esse perfil do farmacêutico. O não procurar se aperfeiçoar, né? Porque, assim, por exemplo, hoje a gente sabe que faculdade não é nada, né? A faculdade é Uhum. o básico. Então, se você não sai da faculdade, já vai atrás de fazer uma pós-graduação, de fazer cursos. Eu falo, nessa pandemia, o que teve de cursos gratuitos online foi fora do normal, né? Uhum. Muito conteúdo bom, muita coisa boa, gratuito. E você não vê a participação dos farmacêuticos, né? No sentido assim de procurar conhecimento, procurar se aperfeiçoar, procurar melhorar. Como eu falei no começo, eu conheço muitos farmacêuticos que fizeram uma pós-graduação em farmácia hospitalar na tentativa de conseguir entrar na área. E agora que você entrou na área, o que você fez? Além dessa pós, porque a gente sabe, a pós-graduação é muito diferente da realidade dentro de um hospital, né? Exato. Para a gente participar ali de uma visita multi, onde você tem vários profissionais e o médico fazendo muitos questionamentos para você, né? Ele não vai perguntar, por exemplo, você tem aí na sua farmácia losartana? Não, ele vai perguntar pela classe farmacêutica, né? Então, assim, você vê muitos profissionais despreparados que não conseguem se posicionar na frente de outros, justamente porque não faz essa busca, não procura se aperfeiçoar, não procura se atualizar, não procura ser esse diferencial. E, infelizmente, eu vejo isso ainda continuar muito quando você faz, não só contratações, mas quando você participa de cursos, quando você participa de outros, que você vê que não tem muito interesse. Você também tem essa visão? Eu tenho, assim, bastante essa percepção. Inclusive, assim, né? Tem gente. É aquilo mais ou menos o que você estava falando no início, né? Eu sou. Todo mundo é farmacêutico clínico. É. Aí você vai fazer uma entrevista e se pergunta qual é a atribuição de um farmacêutico clínico. Não Não, sei. não sabe responder, né? Então, assim, o farmacêutico, por ter que ser tudo isso, né? Ser uma equipe multi dentro de um profissional, a gente precisa estar sempre se atualizando, né? E aí tem uma pergunta aqui falando,
perguntando para a gente se o profissional se ele está preparado, se o mercado está preparado para receber esse profissional, né? Também tem esse outro lado. A gente sente muita falta desse profissional, mas será que também o mercado está preparado para que a gente tenha, para que o farmacêutico tenha esse destaque, né? Eu também me pergunto sobre isso, né? O farmacêutico diferenciado, né? O profissional diferenciado, esse que está preparado. Será que também o mercado está preparado para receber esse profissional? Né? Acho que você vai ser né, tem bastante essa visão por ter vindo da cidade grande, né, de uma capital para o interior. A realidade aqui no interior de farmacêutico clínico é muito diferente da capital, por exemplo. Né? Os hospitais da capital têm equipes grandes, né? 30, 40 farmacêuticos clínicos. Aqui no interior, a gente não, infelizmente ainda não tem muita abertura, né, desse farmacêutico clínico. Então, muitas vezes tem pessoas, né, que com certeza você é um exemplo disso, que veio com uma bagagem gigantesca da capital, e infelizmente aqui muitas vezes a gente não consegue esse reconhecimento, essa valorização do profissional. Não falo financeiramente, né? Uhum. Mas aquele olhar da instituição assim, eu não preciso de um farmacêutico desse dentro da minha instituição. Infelizmente a gente vê isso, né? Mas ainda, eu não preciso de farmácia clínica. É realmente necessário ter farmácia clínica dentro do hospital? Só o farmacêutico lá de suprimentos é o suficiente, né? Não precisa de farmacêutico clínico. Mas também será que é porque a gente não conseguiu ainda mostrar essa visão realmente do que um farmacêutico clínico de verdade faz? Né? A nossa contribuição, gerar resultados. Né? Porque quantos hospitais têm indicador de farmácia clínica? É verdade. A gente tem que mostrar a gente tem que mostrar resultado para ter abertura. Não adianta também querer que a alta gestão engula a gente vai começar a mostrar também. Mas aí é uma coisa de gestão aí que a gente precisa abrir a cabeça. O farmacêutico precisa entender qual é o lugar dele, entender que ter um bom profissional na sua equipe soma, né? Soma muito. A gente precisa querer montar as melhores equipes, né? Então, vai muito, muito além. Né? E a gente precisa, acima de tudo, abraçar a oportunidade, né? Não sabe, aprende no caminho. Né? A gente dá um Google, manda um direct, alguém vai ajudar no meio desse caminho aí. Mas a gente tem que correr atrás da parte teórica, mas ir atrás da prática também. Né? Alguém ajuda, gente. Pode ter certeza. Eu sempre, desde lá de trás, né, eu tenho contato com farmacêuticos de 15 anos. Né, que me ensinaram quando eu entrei no hospital e que a gente tem contato até hoje, troca figurinha. Né, eles me ensinam muito, eu ensino, hoje eu consigo ensinar, então o pouco que eu sei eu consigo transmitir, então a gente troca figurinha, né, vai aprendendo junto, alguém vai ensinar no caminho com certeza, mas é aquilo, você precisa ter humildade para aprender, e mais ainda humildade para ensinar, porque hoje você ensina, amanhã o seu aprendiz está te ensinando também. Com certeza. Né? Com certeza. Eu não tenho vergonha nenhuma. Quando eu entrei na área hospitalar, sem experiência nenhuma, quem me ensinou muito a trabalhar ali no início foram os técnicos. Né? Eram eles que ensinavam. Foi um mundo tão particular que eu mal sabia o que era seringa e agulha. Né? Quando falou agulha de aspiração, eu já, opa, o que é de aspiração? Então, foi com eles que eu aprendi, né? Para depois de algum tempo o papel se inverter. Não, agora sou eu que ensino vocês, né? Mas você tem que estar aberto, né? Ter essa humildade, estar aberto a receber para depois você poder contribuir, né? E fazer essa troca. A gente acha que sabe pouco, né, mas o pouco que a gente sabe é informação e para outra pessoa ajuda muito, né? Hoje a gente tem Instagram, Facebook, a gente consegue compartilhar conhecimento o tempo inteiro. Às vezes, uma coisinha que você compartilha ali, você ensina outra pessoa. Com certeza. Né? E a gente precisa praticar o que a gente...
Teve uma pergunta, Ona, de uma pessoa que falou, né? Em que momento que o farmacêutico ele pode fazer esse vínculo com o médico e falar sobre uma troca ou qualquer outra coisa sobre o medicamento? Fala um pouquinho mais esse tete a tete com os médicos, né? A aceitação dos médicos em relação a esse farmacêutico, até onde que, né, nesse Covid ou até mesmo fora da pandemia, como que está esse contato de médico com farmacêutico, a aceitação desse profissional em relação aos farmacêuticos? Poucas pessoas entendem ou sabem, né? Até dentro mesmo do ambiente hospitalar, que o farmacêutico, além disso tudo, ele é um responsável técnico, né? E a gente tem responsabilidade por tudo que acontecer com o nosso paciente, principalmente em relação a medicamentos. Você faz ali uma análise de prescrição, você deixa faltar alguma coisa, isso tem impacto direto no paciente, não é o médico sozinho que responde, né? A equipe responde, o farmacêutico também é responsável por isso, né? Então a gente tá aí também a importância da gente saber o que está fazendo, né? De estudar e ter a certeza daquilo que eu estou falando. Não, doutor, é isso. Né? No Uhum. começo é sempre muito mais difícil, eles têm mesmo uma resistência, o que você está mexendo na minha prescrição, Uhum. né? Às vezes você vai lá faz uma intervenção simples, reclamam, não, doutor, é por isso e isso. Você sabe, se você sabe explicar, se você tem domínio da técnica, Sim. eles acabam entendendo, sabe? É, eu particularmente trabalhei em um hospital em que o farmacêutico precisava estar na visita multi, Certo. né? Se o farmacêutico não tivesse, eles não iniciavam a visita multi. Se o Uhum. farmacêutico não tivesse, eles ligavam, olha, cadê o farmacêutico? Vai começar a visita, Ai, que legal. né? Eles pegam até hoje, é muito mais fácil, né, a comunicação, mas eu sou de um tempo em que eles batiam lá na portinha da farmácia, perguntando, farmacêutico, é isso aqui? Né? Uhum. E aí a troca começa a ser tão boa com o tempo que, além de entender, eles ainda trocam figurinha. Farmacêutico, você viu esse artigo novo? Uhum. Dá uma lida. Pega o WhatsApp, manda pra gente direto no WhatsApp, e aí é uma interação. O farmacêutico, eu esqueci de fazer isso aqui, você não faz para mim? Você não faz essa intervenção para mim? Você não me ajuda porque eu não tô mais no hospital? E o farmacêutico pode sim, né? Se ele é um farmacêutico clínico e ele tem ali uma comprovação daquilo que foi solicitado, ele pode fazer intervenção. Né? Então, a gente está muito próximo do médico e do paciente. Nenhum outro profissional entra numa prescrição e modifica assim ao Deus dará, né? Uhum. Então, o farmacêutico pode fazer isso. Certo. E também teve uma outra pergunta que a pessoa perguntou assim: como é feito essa, vamos colocar aí, essa divisão entre farmacêutico e o farmacêutico clínico? Isso é algo interno da instituição, ele já contrata você como farmacêutico, né, que vai ficar ali na parte mais administrativa, já contrata como farmacêutico clínico, um plano de carreira, como que funciona esse dentro do hospital, o farmacêutico e o farmacêutico clínico? Olha, essa seleção depende muito da instituição. Tem instituição que Uhum. tem ali o farmacêutico de suprimentos, né, do almoxarifado, e esse farmacêutico ele tem habilidade para ser clínico, ele estudou, ele se preparou, né? Então ele pode ser remanejado tranquilamente para a farmácia clínica. O que normalmente sempre um destaque. O farmacêutico clínico ele precisa ter pós-graduação, ele precisa Isso. saber se comunicar com a equipe. Não é todo mundo que sabe se comunicar com o médico. É Né? Tem verdade. gente que trava, Morre de né? Dá medo uma de falar com o médico, né? até por telefone tem medo de É. falar. Então, assim, a gente precisa perceber isso também. Então, o diferencial, eu acredito que a comunicação é um diferencial, assim, muito, muito é, a gente presta muita atenção no processo seletivo com um farmacêutico, além do conhecimento. E a gente também tem aquela pessoa do almoxarifado que você percebe que ela não tem, ela, por mais que ela estude, ela não tem habilidade para ir para a farmácia clínica. É muito uma questão de habilidade, é por isso que a gente precisa ir desenvolvendo, Sim. né? Uhum. Desenvolvendo aos poucos. Ninguém sabe tudo, ninguém nunca vai saber tudo. E a gente vai desenvolvendo aos poucos.
né? Às vezes você é muito habilidoso nos suprimentos e você não sabe clínica. E o clínico muitas vezes não sabe suprimentos também. Não é uma coisa que é fácil de saber processo de compra, né? Um inventário, por exemplo, não é todo mundo que consegue assimilar como é que se faz um inventário de qualidade, né? Não é só ir lá e inventariar. Sim. Né? Você tem que saber gerar um relatório, explicar para o faturamento o que é aquilo, né? O que é aquele valor. Então, assim, cada um tem a sua habilidade. A gente vai desenvolvendo para aquilo que a gente gosta mais. E aí, dentro da farmácia clínica, a gente ainda tem, né? Aquele que gosta da UTI, aquele que é da pediatria, né? Aquele que é da geriatria. Tem tudo isso também. É uma coisa que vai. E na sua opinião, qual é a área dentro, né, assim, as áreas da farmácia, né, os setores da farmácia, que o farmacêutico tem um maior destaque, né? Por exemplo, hoje, quando eu faço uma entrevista para um técnico de farmácia, eu vejo com outro olhar aquele técnico que tem experiência em centro cirúrgico. Porque é difícil. É difícil aquele que gosta de trabalhar no centro cirúrgico, né? E é difícil aquele que teve a experiência, porque é uma coisa rápida, é uma coisa dinâmica ali, e ele tem que conhecer muitos materiais, que não são todos que têm essa habilidade. Farmacêutico também, né, com essa linha de raciocínio, tem também um diferencial para, né, para contratação, para que tenha uma melhor oportunidade dentro do hospital? Eu sempre falo isso para os técnicos de farmácia. Para você ser diferente, vai para o centro cirúrgico. Porque o centro cirúrgico certamente é um lugar onde você aprende muito. Né? Você aprende muito material, você aprende muito medicamento. Né? Você precisa ser muito rápido dentro do centro cirúrgico, pensar rápido. Então, a tomada de decisão, ali você começa a desenvolver a tomada de decisão. Né? Então, ir para o centro cirúrgico é uma coisa que eu acho que é fundamental. Um farmacêutico que conhece centro cirúrgico, ele certamente vai ter ali um pezinho mais à frente para conseguir um trabalho. Né? Então, o centro cirúrgico, eu acho que para mim é um lugar que eu gosto muito. É um lugar muito difícil, tem que ter muito jogo de cintura. Também não é qualquer pessoa que tem perfil, não é qualquer técnico que tem perfil para centro cirúrgico. É um lugar que a gente está o tempo inteiro, tem que ser muito rápido. Então, tem essa questão do perfil também. Não adianta querer e não ser muito rápido, né? Às vezes a pessoa tem outras habilidades, consegue ficar numa satélite de pronto-socorro, né? Ou numa farmácia central, que querendo ou não acaba sendo, mas a gente sabe que acaba sendo mais tranquilo. Em São Paulo, inclusive, técnicos de farmácia que trabalham em centro cirúrgico, em algumas instituições tem um salário diferenciado, tem uma escala diferenciada. Então, centro cirúrgico certamente é um destaque, assim, para o técnico e para o farmacêutico. E você é a favor de fazer rodízio ou seguir o perfil de cada profissional? Porque tem instituições que prezam, né, a cada 3 meses, 6 meses, fazer um rodízio para que todos saibam trabalhar em todos os setores. Mas eu particularmente sou mais perfil. Eu acho que todo mundo tem sim que saber, né? A gente já teve um trauma aí de pandemia que você não encontrava gente que sabia processo de centro cirúrgico. Então, eu acho que a gente tem que saber fazer, pelo menos o básico ali, para poder assumir um posto se for necessário. Mas eu acho que trabalhar por afinidade é muito mais gostoso, né? É muito mais legal você ter uma pessoa que tem afinidade por aquele espaço, por aquele local, que toma aquilo como dele. Né? Eu sempre fui muito dona dos espaços em que eu estava. Quando eu era a auxiliar de farmácia de centro cirúrgico, aquele era o meu espaço. Então, eu queria cuidar dele o melhor possível. Então, era tudo etiquetado, tudo tinha código de barra, tudo era de uma maneira que fosse fácil para eu dispensar. Então, a gente acaba cuidando, né, mais daquele espaço. Então, eu sou a favor de que todo mundo conheça, mas que as pessoas sejam realocadas de acordo com as suas habilidades e afinidades. E o farmacêutico também, né? Não adianta você querer colocar um farmacêutico que
que é de UTI dentro de uma maternidade. Logo, logo, o serviço dele vai ficar maçante. Ele vai começar a ficar desgostoso do que ele está fazendo, porque a pegada é outra, né? É a mesma coisa você colocar um farmacêutico que tem aquela habilidade da maternidade, que você precisa ser uma pessoa, né, mais tranquila. Você vai colocar ele dentro de uma UTI que é pegado? Não, a gente precisa estar com habilidade, porque senão você também desgasta o profissional. Com certeza. Teve uma outra pergunta aqui, que ela pergunta como que a instituição ela pode incentivar o profissional a se desenvolver, né, nessa questão da comunicação com a equipe médica. Eu acho que as instituições, elas têm o dever de ter educação continuada, né? Educação continuada é uma coisa que precisa ter. E se a sua instituição não tem educação continuada, cria você, né? Cria ali a sua educação continuada, ensinando a que eu aprendo, né? Então eu posso ensinar o meu técnico e aprender junto com ele, por que não? Dá o primeiro passo. Eu acho que a educação continuada é o que incentiva a qualificação. Né? A gente também pode até fazer dar um incentivo financeiro para ajudar com uma pós-graduação, alguma coisa? Pode, mas não é obrigado. A gente não tem como obrigar que a instituição faça isso, né? O conhecimento parte muito da gente. Então, a gente vê muitas instituições têm a educação continuada para a parte de enfermagem, para os fisioterapeutas até, mas a farmácia fica um pouco de lado. Mas será que aquele profissional da educação continuada dessa instituição, ele tem afinidade com farmácia? Ele conhece farmácia? Porque a gente tende a fugir um pouco, né, do que a gente não conhece. Sim. Todo mundo gosta de ficar em zona de conforto. Quem que não gosta de estar em zona de conforto? Então, assim, é uma coisa que eu também fiz. Eu percebi que na instituição que eu estava não tinha educação continuada para farmácia, no geral, inclusive, assim, treinamentos que vinham de fora, vinham para outras profissões, para o farmacêutico não, para a farmácia nunca. Então, a gente precisa se incomodar também, né? Algumas coisas não tem, faço eu. Né? Tá aqui o meu projeto, né? Você aceita o meu projeto? Tá aqui. Tem que ter vontade de fazer. Se a gente não quiser fazer, não sai nada também. Não dá para ficar sentado esperando. Então, assim, a educação não esperar do outro, né? A educação continuada, ela certamente qualifica o farmacêutico e ela volta, e se você voltar ela para as necessidades da sua instituição, melhor ainda, porque, olha, a gente tem um problema, esse determinado problema é um problema da nossa instituição. Aqui a gente não prescreve medicamento para delírio. Então, aí a gente vai aprender isso e a gente vai multiplicar isso para a equipe. E aí a gente traz o médico para perto da gente, né? O médico vai se achegando. Né? Doutor, olha, se a gente olha, tem uma morfina aqui, mas o paciente não tem nenhum laxativo. A mão que prescreve o opioide, prescreve o laxativo. O doutor vai ajudando a gente, vai. Sim. Ô, farmacêutico, você não viu que eu esqueci de colocar o protocolo de TED? Onde é que você estava? Depois que você cria esse vínculo com as demais equipes, fica muito mais gostoso, né? Parece que o trabalho flui muito melhor e você perde muitos medos de se comunicar, resolve muitos problemas, né? Às vezes que tem entre uma equipe e outra, tudo flui muito melhor, né? Eu acredito que realmente a comunicação é muito importante, você saber se comunicar. Faz um diferencial muito grande, não só enquanto farmacêutico, né? Eu acho que no geral, o bom profissional é aquele que sabe se comunicar, é aquele que sabe ouvir, é aquele que sabe multiplicar, com certeza. E para a nossa profissão que precisa de atualização contínua, nada melhor, né, do que ser esse comunicador em todos os sentidos. Sim. E assim, é muito bom quando a gente tem. Todo mundo fala dessa coisa da farmácia com a enfermagem. Eu nunca gostei muito de colocar como um enfrentamento, mesmo sabendo que, às vezes, a gente sai um pouco da realidade deles ali, da assistência, do que é realmente uma emergência, né? E a gente é, de fato, mais apegado à burocracia. Alguém precisa fazer a burocracia, né? Mas é muito gostoso quando a gente consegue um vínculo
que cada um entende o que é o papel de quem, né? Quando a enfermagem liga farmacêutica, aquele paciente ali, eu vi uma caixa de medicamento com ele que não dá. E aí a gente entra para orientar, né? A gente não orienta o paciente só para dentro do hospital, a gente orienta ele para a vida, né? Sim. Às vezes o paciente não sabe que cortar aquele monte de comprimidinho e colocar junto não é legal, né? Então a enfermagem ajudou. Quantas vezes a psicologia também, olha, farmacêutica, esse paciente aqui tem alguma coisa esquisita. Aí a gente, lógico que não vai falar o que aconteceu ali, mas a gente vai conversando, entende o que é qual é o caso daquele paciente, e você vai lá investigar. Olha, além desses medicamentos, tem alguma coisinha a mais que você fez uso? Né? O psicólogo já deu a deixa ali para você. E a gente vai. Fono também. Nossa senhora, quantas vezes, quanta troca com fono, paciente com cialorreia, o farmacêutico, dá uma olhada para mim, olha, esse farmacêutico tá com cialorreia, tem alguma coisa na prescrição dele que vai ajudar? Aí você olha, não tem, liga para o médico, doutor, olha, a fono avaliou, o paciente está assim, assim, assado. Doutor autoriza a fazer intervenção? Eu vi, esqueci de prescrever. Você não faz isso, você não faz essa intervenção para mim? E aí a gente vai somando, vai juntando. Sim. Aí fica muito gostoso o trabalho, né? Porque a gente acha que o médico ele sabe tudo e que não, às vezes ele esquece, às vezes ninguém sabe tudo, gente. Às vezes ele passou, ele viu, mas ele acabou indo fazer uma outra coisa, foi participar de uma intercorrência, quando ele voltou para esse paciente, ele já tinha, né? E Esquecido do aí que a gente estava. pode ir para isso. Com certeza, para dar esse suporte. Nosso tempo voou, já deu nossa hora. Tô morrendo de medo do Instagram derrubar a gente, mas eu queria que você desse uma última palavra sobre. Vamos dar para esse profissional que está se formando, ou para esse profissional que já é formado, que almeja muito entrar nessa área. Eu tenho certeza que com tudo que você passou, muitos, né? Nossa, farmácia hospitalar é tudo isso, é tudo isso. Foi uma visão incrível que você passou de tudo, né? Todas as habilidades que esse profissional deve ter. Para esse profissional, né? Que quer se dar bem, quer entrar na área, esse profissional aí que está entrando no mercado de trabalho. Qual é a dica de ouro que você dá para ele? Ó, e a gente tem alguns aqui na live, ó. Tem a Tamires, a Jéssica, recém-formada, a Vivi vai se formar logo em breve. Né? A Tem a Jéssica é Carol, recém-formada, né? a Jéssica é recém-formada. Tem a Carol, que também é recém-formada. Tem um monte de gente aqui. Então, assim, não faça o que é possível. Faça o seu melhor, né? Mas eu não consigo, o lugar que eu trabalho tem poucos recursos. Quem quer faz, gente. A gente faz com o que a gente tem, com as ferramentas que estão disponíveis. Errei, aprende, faz de novo. Né? Quem não erra é quem não faz, né? Essa frase aí já é mais do que dita. Mas, assim, a pior coisa é não ter iniciativa. Né? Principalmente sendo um profissional que precisa ter tantas habilidades, você não ter iniciativa é muito ruim. Seja persistente, seja criativo. Me desculpa, mas sejam fodas, entendeu? No que vocês fazem. Queiram ser os melhores. Né? Tem gente que cria um problema para cada solução. E tem gente que encontra várias soluções para cada problema. E aí você tem que escolher em que lado você quer estar. Né? Quem é você? Né? As pessoas, a gente vê que muitas vezes elas querem voar, mas elas não querem bater asas, né? Querem ser valorizadas, reconhecidas, mas elas não querem pagar o preço por isso. A gente paga um preço, Com né? certeza. Paga um preço. Então, assim, para chegar lá, a gente vê que é muito mais fácil reclamar, né? O significado de reclamar, pedir duas vezes. Quanto mais você reclama, mais você atrai problema para você. Então, vibrar na coisa certa. Né? Sempre vibrar na coisa certa. Né? Ser diferente no mundo de iguais, gerar resultados. São os resultados que abrem portas para a gente. Né? Para ter mudança, eu vejo que é importante ter insatisfação. Né? Quando você está só insatisfeito e você fica parado reclamando, você é só um insatisfeito. Então é preciso ter visão de onde você quer chegar além da insatisfação.
insatisfação e visão, né? E aí, juntando tudo isso, essa insatisfação, essa inquietação, essa visão do negócio, estudar, fazer uma pós, especializar, fazer um curso, né? Tem um monte de curso disponível, tem live gravada até não poder mais de diversos temas aí, né? E ir para aquela área que você tem mais afinidade. Né? Não dá para eu querer ser um farmacêutico clínico se eu não tenho habilidade para isso. Eu posso ser um farmacêutico excelente de suprimentos, eu posso ser um gestor excelente e ter a visão de tudo, né? Uhum, com certeza. É isso. Então tá joia. Obrigada mais uma vez por você ter aceito o convite de estar aqui. Muito obrigada por tudo que você apresentou. Tenho certeza que, como todos aí que estão escrevendo, adoraram, acharam muito esclarecedora. Tenho certeza que eu vou te convidar mais. Já veio assim um monte de insight de outros temas que tenho certeza que você vai conseguir contribuir bastante, né? Eu acho que a gente precisa disso, de multiplicar os conhecimentos, dar uma visão, principalmente, né, para quem está começando, para quem ainda não saiu né, da sua zona de conforto, não está inquieto ainda. Tenho certeza que a gente consegue contribuir muito com esses profissionais. Obrigada, viu? Obrigada de coração. E a gente se vê em próximas. Obrigada, Pri. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.